Bom, pessoal, bom dia. Então vamos aí para a aula de hoje, onde a gente vai continuar aí em arquivos binários, tá? Só que dessa vez a gente vai tratar operações um pouco mais complexas, tá? Na aula passada a gente entendeu como funciona o arquivo binário, viu algumas características dele, tá? E a gente fez a inclusão e a leitura de dados desse arquivo, tá? Então, na aula passada, é, a gente trabalhou aí com essas ações. Então, eu criei lá um registro de aluno, e aí eu fazia a leitura na tela, depois eu gravava esse aluno em disco, utilizando a função fwrite. Tá? Lembrando sempre de abrir da forma correta o arquivo, que é o mais importante, tá? Porque se abrir de uma forma incorreta, ele não vai fazer o que você quer que seja feito. Tá? Aí eu tinha aqui a impressão de relatório de alunos, onde eu faço toda a lógica aqui de pegar registro a registro, e aí eu tenho aí é, uma açãozinha que faz a só impressão desses registros um a um. Tá? Então, na aula passada a gente trabalhou com isso daí, certo? A gente trabalhou com leitura e com gravação e entender realmente o que é esse tipo de arquivo, tá? Que são os arquivos de registro. Agora, o que a gente vai trabalhar? Agora a gente vai trabalhar algo um pouco mais complexo, que são as ações de alteração, exclusão lógica e exclusão física. Tá? Não é nenhum bicho de sete cabeças, tá? Não é nada muito complexo, mas envolve um pouco de conhecimento do funcionamento do arquivo, de arquivos em linguagem C, onde existe um ponteiro que indica a posição onde eu estou dentro do meu arquivo. E a cada leitura que eu faço, eu vou sempre avançando nesse arquivo. Então, quando eu leio, isso que já foi lido já ficou para trás. Tá? Então, vamos lá. Bom, para exemplificar isso daí, a gente vai usar esse mesmo programinha, essa mesma ideia aqui, tá? Onde a gente tem esse registro, tá? Esse registro de aluno, onde eu tenho o pontuário, o nome, a nota e a frequência, tá? E aí eu tenho dados lá dentro. Então faz de conta que eu tenho aqui, ó. Eu tenho essa estrutura, a estrutura aluno, aqui eu diminui de 40 para 30, para não ficar muito espaço aqui, para não ficar muito estranho, tá? E aqui é para ter ideia de como funciona. Então imaginem aqui, o registro começa na posição 0, ó. Posição 0 do arquivo. E aí ele vai avançando, ó. Então, na verdade, aqui, ó, esse espaço até aqui, na verdade, conta-se como sendo inteiro, tá? E o correto seria ter um tamanho diferenciado, tá? Mas para ficar visualmente fácil entender, tá? Eu coloquei como se cada coluna fosse um caractere e não como se aqui fosse um inteiro. Tá? Então, ó, da 0 até aqui, ó, eu tenho o meu prontuário. Depois eu deixei esse espaço aqui para ficar mais visível, tá? Mas na verdade não existe esse espaço, é como se o arquivo fosse assim, ó. Por quê? Porque o que faz diferenciar é quando eu pego esse registro aqui, ó, pego esse cara daqui e jogo aqui dentro da estrutura. Quando eu jogo dentro da estrutura, ele encaixa lá dentro, tá? E encaixa cada bit no seu devido lugar, tá? E aí eu consigo separar campo a campo desse registro de uma vez só, tá? Só que para ficar mais fácil visualmente, eu vou deixar esse espacinho aqui, ó. Então é como se eu pegasse essa primeira parte aqui, jogasse dentro de prontuário, essa segunda parte aqui e jogasse dentro do nome, tá? Essa terceira partezinha aqui jogasse dentro da média, essa última partezinha aqui jogasse dentro da frequência. Tá? Então essa é a ideia. Quando eu dou um fread, quando eu faço isso aqui, ó, fread, faço a estrutura onde eu quero guardar, e comercial
sei lá, A1, vírgula, tool size off de struct aluno, vírgula 1, que é a quantidade, vírgula, arquivo, que é o arquivo que está aberto, o que ele vai fazer? Ele vai pegar isso aqui de dentro do meu disco, ó, de dentro do disco, ler exatamente o tamanho da estrutura aluno, que é esse tamanho daqui até aqui, e joga dentro de A1. Tá? Dessa forma, o prontuário vai ser encaixado certinho dentro do prontuário de A1, o nome vai ser encaixado certinho dentro de nome que está dentro de A1, e aí a nota também vai ser encaixada dentro da média de A1, e aí a frequência dentro da frequência de A1. Então, em A1, o que eu vou ter? Então, em A1, eu vou ter, vamos pensar que a gente tem essa estrutura aqui, ó. Só que já separadinha, tá? Então, é como se eu tivesse assim, ó. A1, aqui, o prontuário. O prontuário é esse cara aqui. Então, eu vou fazer até assim. Então, A1, o prontuário é esse aqui, tá? O nome é esse aqui. Tá? A média é essa aqui. E a frequência é dessa forma. Então ele pega nesse formato como uma linha, uma sequência de bits, quando joga dentro da variável daquela estrutura, tá? A1 é variável do tipo aluno, ele já vai organizar, falar que ó, o prontuário é esse, o nome é esse, a média é essa, a frequência é essa daqui. O que que acontece? Quando ele terminou de ler esse aqui, ó, ele leu até aqui, ele reposicionou bem aqui, ó, bem no iniciozinho. Tá? E aí o início, se eu pegar e ler o próximo, fizer outro f-read aqui, ó, se eu fizer um f-read aqui, novamente, tá? Eu vou ter outro valor de A1. Tá? Então, o que que acontece? O que acontece é que o ponteiro do arquivo nunca para, nunca fica posicionado em lugar nenhum. Ele vai sempre o quê? Vai sempre avançando. Tá? Então, vou colar aqui. Então, ó, se eu li 2 vezes, ele vai ler 2 registros. Ah, então eu não preciso reposicionar? Não, não precisa reposicionar nada. Ele faz isso de forma automática, tá? Então ele já vai, ele lê e avança. E nunca mais volta, e nunca volta, tá? Então ele vai sempre para frente. Professor, mas por que isso é importante? Se é só eu usar o f-read e já era. Então, isso é importante para 2 coisas. É reposicionamento dentro da minha estrutura, tá? E fazer alteração dentro dela. Então imagine, ó, eu vim aqui, dei um f-read, ele veio aqui, deu esse cara. Posicionou aqui. Dei f-read, leu esse cara. Posicionou aqui. Agora, imagine o outro seguinte. Eu falo, ó, ele está posicionado aqui, não tá? Ah, eu quero alterar aqui, ó. Em vez de Beatriz de Oliveira, eu vou colocar Beatriz. Beatriz, na verdade, era Bianca. Tá? Ah, alterei isso aqui em memória, agora eu tenho que salvar. Então, beleza, para salvar, o que eu faço? É bem parecido com o f-read, tá? Só que é o f-write. Quando eu faço isso, então eu estou fazendo o quê? Aqui eu peguei, li, alterei e agora estou escrevendo de volta, tá? Estou escrevendo de volta. Quando eu escrevo de volta, olha que zica que ele faz. Ele não vai vir aqui trocar, ó, Beatriz por Bianca.
como eu pedi ali, tá? Ele não vai fazer isso. Por quê? Porque quando eu fiz a leitura, ele se posicionou aqui, ó. Tá? Ele se posicionou nesse caractere, nesse registro. Então, quando eu fizer a minha alteração, na verdade, o que ele vai fazer? Olha a zica. Eu vou voltar isso aqui ao que era antes. Não volta o que era antes nenhum. Beatriz. Tá? Então, era isso daqui, ó. Então, ele leu o Antônio, leu a Beatriz. Então, li o Antônio, li a Beatriz, alterei a Beatriz para a Bianca e sobrescrevi. O que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, ó. Olha a caca que ele vai fazer. Ele vai pegar esse cara aqui, ó, prontuário da Bianca, e vai sobrepor onde ele estava. Ele estava aqui, não estava? Ele vai vir aqui e fazer assim, ó. Vai pegar o nome da Bianca, ó. Vai vir aqui, ó. E aí o que ele fez? Ó, ele fez caca. Na verdade, ele não fez, ele fez o que tinha que fazer. Quem fez caca foi você. Por quê? Porque faltou reposicionar, tá? Então, quando o registro é lido, ele já avança para o próximo. Então, o que aconteceu aqui, ó? Praticamente duplicou o registro da Beatriz, trocando o nome de Beatriz para Bianca. E o Cláudio, que estava nessa posição, já perdemos. Tá? Entenderam, então, a logística, o funcionamento da leitura de um registro e da gravação desse registro? O que, que acontece? Então, para fazer isso funcionar corretamente, o que eu teria que fazer? Eu teria que sair daqui e voltar para cá, ó. Tá? Eu teria que ter um jeito de voltar aqui, ó. Reposicionar. Então, quando eu quero fazer uma alteração em algo, exemplo, eu quero fazer alteração do estoque de um produto. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler esse produto, pegar o valor dele, alterar, reposicionar e depois salvar. Tá? Então é isso que acontece quando a gente não faz a coisa de forma correta. Beleza? Então vamos tentar implementar isso lá dentro do CodeBlocks para entender realmente o funcionamento disso. Tá? Vamos lá então. Aqui no CodeBlocks, eu vou começar a separar isso aqui, os projetinhos, em pelo menos duas partes. Uma de controle, tá? Que é responsável por controlar o acesso a disco, e a outra que é a tela, que é a interface. Tá? Antes disso, vamos voltar aqui no conteúdo que eu deixei lá para vocês, as atividades. Eu já expliquei semana passada. Tá? Então aqui eu tinha o file, que eu tinha o open, o fread e o fwrite. Tá? Agora, a gente viu também o FOF. Verifique se está no fim do arquivo. Tá? Agora a gente vai ver mais dois comandinhos. Tá? O ftel, olha que comando bonito, né? Ftel. O que o ftel faz? Ó, o ftel retorna a posição onde está o ponteiro do arquivo. Ou seja, quantos bytes tem do início do arquivo até a posição atual do ponteiro do arquivo. Ou seja, lembra quando eu falei, ele leu e foi para frente? Então ele leu aqui, ó, e avançou, leu e avançou, leu e avançou. Tá? Quando ele faz esse avanço, eu tenho como saber que posição que é essa aqui, ó. Tá? Então aqui, ó, eu vou assumir que esse registro aqui vai ficar mais fácil os cálculos aqui. Eu vou assumir que esse cara aqui tenha 50 caracteres, tá? Então, ó, vamos assumir aqui que o struct aluno, o size of dele é 50.
tá? Que fica mais fácil para a gente fazer qualquer cálculo aqui, senão vai dar muita dor de cabeça. Então, ó, o primeiro registro está na posição o quê? Posição 0 do arquivo. Então, quando eu abro o arquivo, ele está posicionado aqui, ó, ele está no 0. No 0, não leu nada. Tá? Quando ele leu esses caras aqui, ó, ele lê do 0 até o 49. E aí, posiciona no próximo. Quem que é o próximo? O 50. Tá? Depois ele lê esse próximo aqui, que é do 50 ao 99, e posiciona-se no 100. Antes do 100. Aí ele lê do 100 ao 149 e posiciona no próximo. Então, cada início desse aqui, ó, então esse cara aqui inicia na posição 0. Esse cara aqui na posição 50. Esse aqui na posição 100, esse na 150, esse na 200, esse na 250. Ah, tá. Então, depois que eu ler o primeiro, se eu utilizar essa minha função chamada ftel, tá? Ela vai me depois que eu li antes de ler nada, ele vai retornar 0. Depois que eu li o primeiro registro, ele vai me retornar 50. Por quê? Porque o meu registro tem tamanho 50, tá? Depois eu leio de novo, ele vai retornar 100 e vai retornando dessa forma. Então aqui, ó, eu sei que cada um inicia em uma determinada posição, tá? Bom, professor, aí eu faço uma pergunta. Na verdade, eu que faço a pergunta para vocês. E se eu quiser ir no início do quarto registro? Ah, eu pego aqui, então, registro de número 0, 1, 2, 3. Tá? Então, eu quero ir no início do quarto registro. Então, eu pego 3, multiplico pelo tamanho do registro. Não é? Para esse caso, é 50. Então, 3 vezes 50 é 150. Tá? Então, a gente pode assumir aqui, ó, que esse é o registro 0, 1, 2 e 3. Então, se eu quiser chegar no quarto registro, eu vou para o 3. Tá? E aí, eu calculo. Então, como que eu faço o cálculo? O registro iniciando em 0. Tá? Então, a partir... o 0 é o primeiro, o 1 é o segundo, o 2 é o terceiro, assim por diante. Então, eu multiplico a posição vezes o tamanho do registro. E aí eu chego aonde eu quero, tá? Que seria essa posiçãozinha aqui, ó, antes de ler o quarto registro. Ah, professor, então é só fazer um cálculozinho desse que eu já consigo me posicionar? Exatamente, então eu consigo fazer esse deslocamento dentro do meu arquivo, pegando essa posição, tá? A posição que eu quero, iniciando do 0, tá? Multiplicando pelo tamanho do registro. Ou eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, posição no arquivo é igual a posição menos 1. Então eu quero o quarto. Eu pego 4 menos 1, 3, vezes o tamanho do registro. Aqui nesse caso é 50. E aí eu vou ter de novo o 150. Então aí vocês assumem do jeito que vocês acharem melhor. Se vocês quiserem assumir do posição 0, registro 0, 1, 2, 3, igual a gente trabalha com vetor, ou vocês podem trabalhar utilizando a posição real, que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Só que na posição real você tem que subtrair 1, trabalhando como se fosse um vetor, eu uso direto o valor que eu quero. Beleza? Ah, então, com o FTEL, então, eu posso saber que registro que eu estou posicionado? Ah, eu tenho a quantidade de bytes. Mas e aí? E se eu quiser saber em que lugar que eu estou posicionado, o que eu faço? Ué, eu pego o FTEL e divido pelo tamanho do registro.
Tá? Então, eu pego o que o FTL retorna para mim e divido pelo tamanho. Então, imaginem lá, o FTL me retornou 200. Eu divido isso pelo size off da estrutura, que é 50, vai retornar 4, que na verdade é o quinto registro, o início do quinto registro. Tá? Então, esse é o cálculo que é feito para a gente encontrar em que registro eu estou ou reposicionar. Mas o FTL reposiciona, professor? Não, o FTL não reposiciona. O FTL funciona assim, ó, FTL, o nome do arquivo. Tá? O nome da variável do arquivo. E essa variável do tipo file que a gente tem aqui, ó. A gente cria aqui dentro. Tá? Então eu vou fazer agora um programinha só para ir lendo e mostrar os valores desse FTL. Tá? Então vamos lá. Pegar o nosso code blocks aqui. Então eu vou utilizar aquele programinha da semana passada, manipulando registros. E aqui, ó, na hora que eu faço a leitura do meu, em vez de eu imprimir aqui, ó, eu vou imprimir também o FTL desse cara. Tá? Então aqui eu vou imprimir o FTL para mostrar para vocês esse posicionamento. printf %L, eu acho que se eu não estou errado, vírgula, FTL e arquivo. Vou pôr posição no arquivo. Um barra N antes. Põe barra N. Barra N. Então vamos lá. Então o que ele vai fazer? Ó? Ele vai imprimir para mim com o formato de long, tá? O FTL do arquivo, ou seja, a posição do arquivo. Aqui eu vou mandar imprimir o relatório, então eu vou rodar esse cara aqui para a gente fazer um teste. Tá vendo? Ó? Ele leu o primeiro registro. Ó. Leu o primeiro registro. Então ele estava na posição 0, leu o primeiro registro. Aí eu mandei imprimir essa posição. Ó. Ele já foi para 52. Tá vendo? Eu estou imprimindo o primeiro registro ainda, mas ele já está na 52. Aí eu dei o outro FREAD. Ele já reposicionou. Então foi para 104. Depois reposicionou. Foi para 156. Depois reposicionou. Foi para 208. Se eu mandar imprimir agora aqui, ó, antes disso aqui, ó. Quer ver? Eu vou mandar imprimir esse FTL aqui, ó, no início, antes de tudo. Tá? Antes de ler. Tá? Ele vai jogar o 0 para mim. Depois, a cada leitura eu vou imprimir esse cara. Na verdade, vou imprimir ele primeiro e depois imprimir o FTL. Tá? E no fim aqui, eu vou mostrar a posição final desse cara. Provavelmente vai ser a mesma. Não. Vou parar aqui então a execução e vou rodar de novo. Ó. Olha lá, então, ó, quando eu abro o arquivo, ó, eu abri o arquivo aqui em cima. A primeira leitura que ele faz, ó, ele está no 0. Então, se eu pensar aqui no meu registrozinho aqui que eu mostrei para vocês, ó, ele está no 0, está aqui, ó. Aí ele veio e leu esse cara inteiro, ó. Posicionou no próximo. Olha lá, leu o cara inteiro, apresentou ele, posicionou na 52, leu o próximo, posicionou, está na 104, leu o próximo e assim por diante. E aí o último é a 208, que na verdade ele começa na 0, 52, 104, 156 e acabou de ler. Então o final do arquivo é 208.
beleza? Então, o FTL serve para isso. Ah, professor, não tem muita utilidade. Na verdade, tem quando eu quero reposicionar, eu quero saber onde eu estou. Tá? Dentro do arquivo, eu consigo saber com esse FTL. Beleza? Vou salvar aqui. E agora vem um outro arquivozinho, uma outra funçãozinha, que é o fseek. Quando a gente fala de seek, a gente já pensa, é busca. Busca, beleza, ele vai buscar alguma coisa no arquivo. Não, não serve para busca. Tá? O fseek, ele reposiciona o ponteiro do arquivo. Como assim, professor? Bom, eu posso falar assim, ó, volta no início do arquivo. Se eu quero voltar no início do arquivo, eu uso o fseek. Existe um outro cara que chama rewind, que a gente viu lá dentro de arquivos texto, que serve aqui também. O rewind, o que ele faz? Ele vai e reposiciona no zero. Tá? E, na verdade, é como se eu utilizasse o fseek para a posição zero. O fseek ele precisa de 3 valores. O arquivo que vai ser reposicionado, tá? A quantidade de bytes que vai ser deslocada, então ele só desloca. Então imaginem aqui, ó, eu tenho o meu arquivinho aqui, então eu estou aqui, ó. Se eu quero pular para o próximo, o que eu faço? Eu desloco 50 caracteres para frente, posicionei no próximo. Mas ele não desloca para trás, tá? Eu não consigo fazer deslocamento para trás. Por quê? Porque o arquivo começa em 0 e tudo que ele desloca é sempre para frente. Ah, professor, então se eu tiver no 50 e quiser voltar aqui, não dá. Não. Partindo da posição atual, não. Eu só consigo avançar. Tá? Mas e para voltar? Não, eu posso falar o seguinte, ó. A partir do início do arquivo, não desloque nada. Ele já vai vir para a posição 0. Tá? Então eu posso falar assim, ó, eu quero no fim do arquivo. A partir do final do arquivo, não desloca nada. Ele vai ficar posicionado aqui, ó, para começar um próximo registro. Tá? Ah, mas como que eu vou falar que é a partir do início, a partir de onde eu estou, é a partir do final? Como que eu faço isso? Ah, existe um parâmetro nele que eu passo para essa função, que é o último cara. Eles chamam de offset. Eu falo que é origem. Tá? Ou seja, a partir da onde que eu vou reposicionar. Então eu uso seek_set para o início do arquivo. Tá? Então se eu falar assim, eu quero a partir do início posicionar no 7º registro. Eu consigo fazer isso, porque eu vou lá no início, multiplico 7 vezes o tamanho do registro e reposiciono lá. Tá? Então o seek_set é a partir do início do arquivo. Geralmente a gente utiliza esse cara 99% das vezes, tá? Por quê? Porque do início do arquivo você só pode ir para frente. E aí para frente está todo mundo, estão todos os registros. Existe um outro que é o seek_end. O seek_end é útil quando eu quero reposicionar lá no fim para adicionar um outro registro, tá? Então eu estou aberto o meu arquivo para leitura e gravação, mas ele está para gravar onde eu quiser. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reposicionar ele lá no fim para incluir o registro. Tá? Então, o seek_end, a finalidade maior é essa. Eu posso usar o seek_end também para fazer uma outra coisa interessante. Imagine aqui, ó, eu dou um seek_end, eu dou um fseek e paro lá no fim do arquivo. Então, eu vim aqui, ó, parei aqui no fim do arquivo. Tá? Essa posição do final do arquivo aqui é o 250 mais um registro inteiro. Então ele vai estar na posição 300. Se eu pegar essa posição 300 e dividir pelo size off da struct de aluno, o que eu tenho? Tá? Eu tenho quantidade de registros. Então, 300 por 50 vai dar 6, que é a quantidade de registros que eu tenho. Ah, então é útil, sim. Tem essa utilidade também. Além de reposicionar para salvar no fim, eu consigo contar a quantidade de registros, tá, que eu tenho dentro do meu arquivo. Ah, professor, isso é demorado? Não, porque quando eu vou fazer um fread, eu leio aqui, eu leio, depois leio.
Quando eu faço F5, eu faço assim, ó, pá, saio daqui, já para aqui, ó. Ele não desloca nada, ele não faz nada. Ele não faz nada, não. Ele não faz leitura em disco, ele faz só atualização em memória da, da variável file. Tá? Então é algo que não tem custo, então eu não preciso ler todos os registros para saber quantos tem. Eu reposiciono ele lá para o final e leio e divido pelo tamanho de cada registro, aí eu tenho a quantidade de registros, de forma simples. Tá? Então aqui começa a envolver um pouco de cálculo, de calcular as coisas, não de só fazer as operações básicas que a gente tem lá. Voltando lá então. Então o FSIC tem essa funcionalidade. Então vamos entender como que funciona o FSIC, fazendo um exemplozinho aqui, exemplificando naqueles dados que eu tenho lá. Então, ó, se eu quiser posicionar no início do arquivo, então o que eu faço? Bom, eu quero posicionar no início, eu vou abrir espaço aqui, tá? Eu vou colocar aqui, ó, posicionar no início do arquivo. Então eu vou fazer o quê? Eu vou usar um FSIC. O FSIC no arquivo, tá? Bom, se eu quero no início, eu quero vir aqui, ó. Então a minha origem, opa. Então a minha origem faz de conta que eu estou posicionado aqui, ó. Eu estou aqui na posição 100, ó. Eu quero voltar para cá, tá? O que eu faço? Eu falo, ó, a partir da origem não anda nada, tá? Então, ó, eu pego aqui a minha função e falo aqui, ó, variável, então o arquivo. Quanto que eu vou deslocar? Nada. Não ponho nada, zero. Não desloco nada. Nada a partir do quê? Se for a partir da posição atual, ele vai ficar no 100 ainda. Se for do fim do arquivo, ele vai aqui. Se for do início do arquivo, ele vem para cá. Então, eu quero vir no início do arquivo, eu utilizo o SIC7. Tá? Então, o meu SIC7 aqui, se eu colocar SIC7 aqui, ó, eu estou dizendo isso. Reposicione o arquivo a partir do início da posição 0. Tá? Ah, professor, e se eu quiser ir para o quarto registro? Então, vou colocar aqui, ó, posicionar no quarto registro. Tá? Então, eu dou um FSIC no arquivo, vírgula. Agora, o seguinte, eu quero chegar nesse quarto registro aqui, ó. Eu estou aqui. Eu estou aqui na Bianca. Eu quero chegar aqui. Só que eu não sei que eu estou na Bianca, entendeu? Então, a ideia é sempre eu partir da onde? Da onde eu sei onde eu estou. Quando eu sei onde eu estou aqui, ó. Ah, professor, não posso pegar a posição da Bianca, dividir pelo size off para saber que posição ela está, depois subtrair da onde eu quero ir. Pode, mas é mais complicado, é mais chato de fazer do que eu simplesmente volto no início e conto a quantidade que eu quero, tá? Então, quando é posicionar em determinado registro, parte sempre do início, ó. O início eu sei que é o 0, que é o primeiro cara, tá? Então, eu venho aqui e falo, ó, vou partir aonde? Do início. Ah, e quanto eu vou deslocar? Aqui que a brincadeira pega. Então, eu vou falar o seguinte, ó. 4 menos 1, é o quarto registro menos 1, tá? Multiplicado pelo size off do meu struct aluno. Ah, olha que interessante, então, ó. Eu vou dar um FSIC, então eu quero posicionar no quarto registro para ler ele, tá? Então eu dou um FSIC no arquivo. A partir do início, então a partir daqui, eu desloco 4 menos 1 é 3, 3 vezes 50, 150. 50, 100, 150. Posicionei no quarto registro. Tá? Então aqui eu consigo fazer esse reposicionamento sempre a partir do início. Então, quando eu quero deslocar dentro do meu arquivo, eu recomendo partir sempre aonde? Do início e utilizar um cálculozinho aqui, ó.
posição que eu quero menos 1, vezes o tamanho da estrutura. Ele vai reposicionar isso aí do jeito que você quer. Depois, eu quero ir para o final do arquivo. Posicionar no final do arquivo. Para posicionar no final do arquivo, eu uso o F5 de novo. Arquivo. Então, o que eu quero fazer? Eu quero vir aqui no final do arquivo. Ó. Tá? Lembrando, quando eu uso o final do arquivo, eu não posso deslocar para frente, porque senão vai para fora do arquivo. Tá? Ele vai posicionar aqui. Para posicionar aqui, eu falo, ó, eu quero ir no fim. Ah, professor, não posso contar quantas... Não dificulta. Faz o seguinte, ó, desloca 0 a partir da onde? Seek end. Então, ó, posicionar no início do arquivo a partir do início, desloca o 0. Posicionar em um registro qualquer. Número do registro menos 1 vezes o tamanho da estrutura do início. Reposicionar no final do arquivo. Posicionar no final do arquivo. Arquivo do fim, não desloco nada. Tá? Então, é praticamente esses caras que vocês vão usar. Ah, professor, mas não tem o SICCUR? Tem o SICCUR também, que é a posição atual, a posição corrente. Tá? Mas da posição corrente, geralmente eu não faço deslocamento. Fala assim, eu quero pular o próximo registro. Tudo bem. Isso é uma coisa que você pode fazer. Eu quero voltar ao registro. Não posso, porque a quantidade não pode ser negativa. Tá? Então, essa quantidade aqui não pode ser negativa. Então, se eu estou numa posição, estou aqui, ó. Eu quero voltar aqui, não posso usar o SICCUR. O que eu posso fazer? Eu posso... Mas isso aqui não tem muita vantagem. Tá? Tem o SICCUR, mas não tem muita utilidade. Tá? Então, a gente vai usar praticamente a partir do início, quando eu quero ir no início. Dando um deslocamento, quando eu quero reposicionar a partir em um registro qualquer. Ou quando eu quero ir para o final do arquivo, eu faço um seek-end deslocando o 0. Então, o seek-end é só com 0. Tá? Não tem o que fazer. E os outros seek é sempre com coisa negativa ou positiva ou 0. Beleza? E cuidado para você não dar um F5 fora do arquivo. Tá? Você tem 3 registros, você mandou procurar o 15º. Ele vai reposicionar no lugar que vai dar zica. Na hora que você tentar ler, ele vai dar erro. Tá? Então, bastante atenção com o SIC. Ele não apaga, não faz nada, mas ele pode o quê? Ele pode fazer um reposicionamento errado aqui e você avançar. Igual você pegar aqui no F5 e jogar um valor positivo aqui, ó. Ele vai do fim do arquivo, ele vai avançar, e aí ele vai se perder, não vai saber o que fazer. Tá? E aí, na hora que você fizer a leitura ou a gravação, ele vai dar um erro e vai parar a execução do seu programa. Beleza, pessoal? Entenderam aí esses dois comandinhos, FTEL e FSIC, e como funciona essa leitura, esse deslocamento dentro do nosso arquivo binário? Tá? Então, a partir disso aí, a gente vai fazer operações. Tá? Operações que são importantes dentro de um arquivo de registros. Tá? São duas operações importantes, que é a exclusão lógica, que é algo bem simples, tá? E a gente tem aí também a alteração de um registro. Certo? Eu vou fazer a alteração só para vocês verem. Eu vou pegar aqui e vou criar aqui, ó. Vou criar uma funçãozinha. Vou deixar ela como void aqui. Vou chamar de alterar registro. Tá? Esse alterar registro, eu vou fazer ele bem simples, só para vocês entenderem como que é o processo de alteração. Tá? Mas, na verdade, a gente vai fazer as operações um pouco diferentes, tá? Eu vou mostrar para vocês, a gente separando isso aí em controle tela, para ficar um negócio mais bonitinho, mais fácil de você trabalhar. Tá? Então, alterar registro, o que eu faço?
Então, ó, eu vou querer alterar o terceiro registro, que vai ser, vamos ver quem que é aqui. Edit. Vou comentar esse aqui. Gente. Então, vou rodar esse cara aqui. Só para a gente ter aí. Ó, então, eu vou alterar a Maria, que ficou minúsculo aqui, ó. Tá? E vou colocar Ana Cláudia. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que sair da posição 0, que o arquivo inicia na posição 0. Pular até o terceiro registro. Pegar esse registro. Alterar de Maria para Ana Cláudia. Tá? E voltar de novo. Então, quando ele leu esse cara aqui, ó, eu não vou alterar o 10 e o 90, ele vai ficar o mesmo. Então, eu vou pegar esse cara aqui, ó, vou só trocar o nome que está errado. Eu vou ler ele, alterar o nome dele, retornar ao início e sobrescrever. Tá? Então, vamos lá. Vou deixar até esse negocinho aberto aqui para a gente poder ir consultando. Tá? Então, vamos lá. Eu vou alterar registro. Vou colocar aqui, ó, essa função altera o registro de número, registro 3, o terceiro registro. O terceiro registro. Eu pus terceiro porque... Então, o que a gente vai ter que fazer? Primeira coisa, crio aqui o identificador para o arquivo. Tá? Criei o identificador do arquivo. Depois, eu vou abrir esse arquivo. Então, o arquivo é igual fopen. Como que ele chama esse cara aqui? Deixa eu ver. Alunos.dat. Alunos.dat. Agora eu faço uma pergunta. Como vai ser essa abertura? Tá? Eu quero permitir a alteração de registros. Volta aqui nas minhas anotações aqui, ó. Abre um arquivo binário somente para leitura. Esse não serve. Cria um novo arquivo. Também não serve. Abre um arquivo para inclusão de registro no final do arquivo. Também não serve. Permite fazer leitura e alteração de registros utilizando reposicionamento do ponteiro do arquivo. Opa, RB+. Professor, não posso usar o WB+? Não, porque ele cria um novo. Já perco tudo que eu tinha. Posso usar o AB+? Não, também. Por quê? A gravação é sempre no final, então eu não consigo sobrescrever um registro. Tá? Então, quando eu quero alterar alguma coisa, RB+. Beleza? Então, eu vou lá, colocar lá RB+. Então, esse arquivo vai ser aberto para leitura, tá? E gravação e sobrescrita de arquivos binários. O B é de arquivo binário. Agora, eu vou fazer uma verificação aqui, ó. Se o arquivo for nu, o que significa? Significa que ele não conseguiu abrir o arquivo. Então, erro na abertura do arquivo para gravação. Para leitura e gravação. Ponto. Agora, se não deu erro, eu vou fazer as coisas. Põe um else aqui. Professor, eu posso dar um else 0 aqui? Se você quer parar a execução do programa quando acontecer esse erro aqui, pode pôr esse 0. Se não, você pode só dar uma mensagem e fazer alguma outra coisa. Beleza? Então, se eu conseguir abrir o arquivo, ou seja, se o arquivo não é nulo, eu consegui abrir. Se eu conseguir abrir, o que eu quero fazer? Eu quero alterar o terceiro registro. Então, a primeira coisa a fazer é posicionar no terceiro registro. Tá? Então, o terceiro registro é a partir da posição 2, tá? 0, 1 e 2. Então, eu uso lá fseek no arquivo
vírgula. Eu sei que eu vou reposicionar do início. 7. Fique 7. 7. Então, vou reposicionar do início. Quanto eu vou deslocar? Ah, eu vou deslocar. É o terceiro? 2 vezes o tamanho da minha struct aluno. Tá? Então, ó, eu vou reposicionar a partir do início em 2 vezes o tamanho da estrutura aluno. 2 vezes 50, 2 vezes 52 vai dar 104. Então vamos ver lá no nosso, olha lá, ó, 104, ó. 104 quem que é? É a Maria. Opa, já reposicionei. Tá? Então esse F-seek me reposicionou. Posiciona no terceiro registro. Depois, segundo passo é alterar o registro. Alterar os dados em memória. Tá? Então, para me alterar os dados em memória, eu vou ter que jogar outro nome para dentro de Maria. Certo? Então, eu venho aqui. Opa, mas eu não li ainda. Tá? Então, esqueci de leitura aqui. Ó. Reposicionei. Agora, 2. Fazer a leitura do registro. Tá? 3. Alterar os dados em memória. Reposicionar. Depois o 4 é reposicionar no terceiro registro. E o 5, gravar, sobrescrever o registro. Sobrescrever o registro. Tá, então vamos lá. Então aqui, ó, o primeiro passo a gente fez. Agora falta ler o registro. Então vou criar o registro aqui, ó. Struct aluno A. Tá? Aqui eu leio esse aluno. Para leitura é free read. É free read. Passo aqui o nome do arquivo. Não. Aonde eu vou gravar. Vou jogar dentro de A. Vou jogar o que dentro de A? Uma estrutura que tem esse tamanho. Tá? Vou jogar dentro de A essa estrutura que está dentro, que o tamanho de um aluno. Uma só estrutura. A partir desse arquivo. Ou seja, ele vai ler um registro do tamanho de aluno e jogar dentro de A. Tá? Então aqui a gente está lendo o registro, o terceiro registro. E colocando em A. Colocando em A. Tá? Agora eu vou alterar esse registro. Eu faço assim, ó, A.nome. Posso fazer assim, ó, igual a João? Na verdade não, né? O que eu tenho que fazer? strcpy, a nome, vírgula. Eu vou colocar aqui, ó, Ana Cláudia. Pode escrever certo. Ana Cláudia. Tá? Então, ó, troquei o nome da aluna. Tá? Era Maria, foi para Ana Cláudia. Beleza, agora, então o meu registro está alterado, agora eu vou salvar de volta. Tá? Mas para salvar de volta, o que eu preciso? Eu preciso reposicionar. Tá?
Então, para reposicionar, eu faço isso aqui de novo, ó. Opa, esse aqui de novo. Tá vendo? Ó? Então, eu vou para o terceiro registro, leio o terceiro registro, ele vai para o quarto. Troco o nome desse registro, volto no início do terceiro, ou seja, ele estava lá no quarto, ele voltou para o início do terceiro, e agora eu salvo. Tá? Então, para sobrescrever, eu uso sobrescrever o terceiro registro. Alterado. Então, ó, posicionei, li, alterei, reposicionei, sobrescrevi. Tá lá. Então, agora falta só eu dar um Fclose no arquivo. Fclose no arquivo. Ah, professor, não poderia dar o Fclose fora da chaves? Não, porque aqui ele não conseguiu abrir o arquivo. Ó. Eu der Fclose aqui fora da chave, ele gera um erro, que ele fala que esse arquivo não está aberto. Como que ele pode fechar? Tá? Então, o Fclose quando eu conseguir fazer as coisas. Tá vendo? Então, ó, eu consegui fazer o quê? Eu fazer a alteração de registro. Então, eu tendo o número do registro e com o que eu quero alterar, eu consigo reposicionar e fazer essa alteração. Tá? Beleza. Então, ali, por exemplo, lá no começo, lá, quando você busca o terceiro registro, né? Você poderia já só trocar o nome da aluna, certo? Você não precisaria ler se você soubesse que estava lá já, né? Como assim? Se eu soubesse que estava lá já? Não, por exemplo, ali você leu só para apresentar o que está no terceiro registro, não é? Não, na verdade é para me pegar os dados que estavam lá, entendeu? Quando você busca, você não pega ele? Não, quando você busca, não. O FSeek ele não busca. Ele só reposiciona. Tá? Quem lê o registro é esse cara aqui, ó. Ah, aí você busca, tipo assim, você meio que buscou e alterou o nome. Exato. Então, ó, eu posicionei onde ele estava, o terceiro, li esse terceiro registro. Trouxe ele para a memória. Tá? Aí eu troquei só o nome. Se eu não trazer ele para a memória, o que vai acontecer? Eu não vou ter os dados anteriores. Então vai ficar só a Ana Cláudia, vai perder tanto o prontuário, quanto a nota, quanto a frequência. Ah, entendi. Ah, beleza. Aí eu estou trocando só o nome da aluna. Ó. Então eu peguei o registro inteiro, bonitinho lá de dentro, troquei o nome da aluna, reposicionei e salvei de novo. Beleza? Ah, aí você reposicionou e escreveu no arquivo, é isso? Exato. Se eu não reposicionar, o que vai acontecer? O terceiro que eu alterei vai ser jogado em cima do quarto. Por quê? Porque quando eu fiz o F-read aqui, ó, eu desloquei de novo. Entendeu? Eu não estou mais na posição do terceiro registro, eu estou no quarto agora. Sim, eu entendi. Eu entendi. Você busca todos os dados para a memória e troca só o nome, aí depois você sobrescreve todos os dados novamente quando você posiciona. Exatamente. Então, toda vez que eu ler o registro, você tem que lembrar que eu estou avançando para o próximo. Então, aqui eu posicionei no terceiro. Ó. Quando eu li, eu fui para o quarto. Aí, eu troquei o nome da aluna em memória, eu estou no quarto. Se eu mandar salvar direto, ele vai salvar no quarto. Então, vai ficar o que estava no terceiro lá e vai perder o que estava no quarto. Tá? Então, aí que eu reposiciono para voltar no início do terceiro para mim sobrescrever o registro correto. Entendi. Obrigado. Ô, professor, Oi. Na hora que você troca o nome, você trocou no registro e aí ali no write é que você escreveu o registro na posição da struct? Ou você acabou escrevendo o nome duas vezes? Não, aqui eu troquei em memória o nome da aluna. Tá na memória só. O arquivo continua lá, a Maria que estava antes. Tá? Ele busca os dados de lá, entendeu? Joga na memória. E ele altera na memória e joga no arquivo. Exatamente. Isso. Ah, tá.
Então aqui eu leio, trago para a memória. Aqui em memória, aqui na memória eu faço alteração, depois eu salvo no disco de novo. Então essa parte intermediária aqui, ó, essas alterações que eu faço só em memória. Ele vai salvar em disco quando eu dou F-Write. Então F-Read lê, F-Write grava. Beleza. Beleza? Vamos testar então. Ó. Vou chamar o alterar registro e vou imprimir o relatório de alunos. Tá? Ele vai rodar direto aqui. Deixa eu apagar esse daqui. Então estava lá, ó, Antônio, Maria, Maria minúsculo e Cláudio. Tá? Vou fechar aqui. Se nada der errado, vai funcionar. O que faltou aqui? Faltou ponto e vírgula. Ver se não tem mais nenhum ponto e vírgula faltando. Tem um ponto e vírgula aqui faltando. Olha lá, ó. Agora, ó, eu tenho Antônio, Maria, Ana Cláudia, ó, continua com as mesmas notas e frequências e prontuário, e o Cláudio. Tá? Então é dessa forma que a gente trabalha com alteração de registro. Tá? Então o que eu preciso para alterar o registro? Eu preciso ter a posição que eu quero. Tá? Eu tenho que ter a posição, em que registro que eu quero alterar. E os dados alterados. Tá? Esse caso aqui é só para exemplificar. Tá? Então, vamos implementar isso. Então, eu vou separar agora esse nosso código aqui em duas partes. Tá? Uma parte de controle que faz acesso ao arquivo e uma parte de tela que é só interface. Beleza? Então, eu vou pegar. Ó, isso aqui está ligado ao meu arquivo. Então, ó, Ctrl C, e vou colocar aqui, eu vou chamar de controle aluno. Ctrl V. Tá? Então, isso daqui faz parte do controle, faz parte interna, na tela. Tá? Pode ser que eu use na tela, mas eu vou chamar ele quando eu for usar. Depois, eu venho aqui. Esse cara aqui, ele lê na tela. Tá? Então, vou jogar esse cara para a tela. Ctrl C. Então, tá vendo? Eu estou separando o meu projetinho em duas partes. Uma que trata do arquivo e a outra que trata da interface. Tá? Vou lá. O próximo, ó, recebe um aluno por parâmetro e salva no arquivo de dados. Esse cara trabalha com arquivo. Pode ver que ele não tem nada de tela, só tem uns printf de erro aí. Tá? Ctrl C. Vou lá no aluno. Então, esse cara é o que vai salvar. Depois a gente vai ver que dentro do controle a gente vai ter praticamente 5 funções. A função de gravar, a função de ler, uma função para sobrescrever, uma para excluir e uma para listar. Tá? Que são as funções relacionadas a arquivo. Vamos lá, manipulando, vou voltar aqui. O próximo, incluir aluno. Isso daqui é tela. Tá? Ele só vai mostrar uma telinha bonitinha, tá? Eu poderia fazer essa telinha em qualquer lugar, tá? Mas ela é só tela. Por aqui embaixo. Ó. Vou lá, manipulando o registro de novo. Imprimir. Imprimir é tela. Vou ver. Acostume a colocar também comentários para falar o que cada função faz, tá? É interessante. Vamos lá. De novo, manipulando o registro. Tá, imprimir relatório. Esse cara aqui, vou tirar esse FTL daqui. Tá? Esse cara, ele só lê do arquivo e chama da tela para mostrar. Tá? Essa não é a melhor forma de fazer isso, não, mas é a que a gente tem dentro da linguagem C. Aí chama imprimir aluno. Vou tirar a posição. Tá, então esse cara aqui mexe com o arquivo. Fala, professor, mas não precisa de tudo isso. No momento não, mas quando semestre que vem, quando vocês tiverem a linguagem Java, tá?
em programação orientada a objeto, é extremamente importante a gente separar as coisas, principalmente se vocês estiverem lá em ferramentas de programação 1, é algo que, se você não dividir, imagina você ter um projeto com 50 arquivos para trabalhar, 60 arquivos para trabalhar, e você não souber para que serve cada um deles. Tá? Então a gente vai aprender a dividir isso aí. Tá? Então isso daqui também ele trata só de arquivo. Então eu vou dentro do... E por fim, eu tenho lá o main. O main eu poderia deixar até num outro arquivo separado, tá? Mas eu vou colocar lá na tela, por enquanto ele é só tela. Tá? Isso aqui, o ideal seria colocar num arquivo separado. E não seria, essa aqui poderia ser o principal, com a tela de todas as coisas. Então aqui, ó, nesse cara aqui, eu tenho só funções de tela. Então mexe com a tela e chama o gravar, chama o... Aí aqui eu mando imprimir o relatório. Tá? Então, ó, vamos lá. Então esse cara aqui, para trabalhar, ele precisa do controle aluno.c. Bom, só que esse cara aqui, esse controle aluno, essa função alterar registro, ela não tem muita funcionalidade. Tá? Por quê? Porque ela só serve para alterar o terceiro registro. Certo? Então eu vou tornar essa função uma função que altera qualquer registro. Então eu falo, ó, eu quero salvar esses dados na posição tal. Tá? Então é isso que essa função vai fazer. Então vou colocar assim, ó. Essa função permite alterar o conteúdo de um registro. Tá? Então ele vai sobrescrever esse registro. Para isso eu preciso passar o quê? Eu preciso passar um aluno. O aluno A. Tá? Então eu vou receber um aluno e vou retornar, e vou receber também a posição desse aluno. Tá? Bom, o que essa função vai fazer? Ela vai abrir o arquivo aluno. Se der erro, ela vai gerar uma mensagem de erro. Aí eu poderia até fazer aqui, ó, retornar um inteiro com verdadeiro falso, também não tem problema nenhum. Poderia colocar assim, ó, int. Se ele conseguiu fazer, ele dá um return em 0. Se ele não conseguiu, retorna 0. Se conseguiu, retorna 1. Agora aqui, ó, a coisa vai mudar um pouco. Por quê? Porque o que o alterar registro vai fazer? Ele vai reposicionar naquela posição e escrever esse aluno lá. Então não vai ter todas essas ações. Tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai posicionar no registro correto, o registro indicado por posição. Aí, pessoal, vocês têm que decidir se vocês querem utilizar a própria posição, tá? Começando do 0, ou a posição do registro, que começa do 1. Então eu vou colocar começando do 0, tá? Então a primeira coisa a fazer é dar um fseek em posição size of struct aluno. Então, se ele colocar 5 vezes a estrutura do aluno, 3, 0 e assim por diante. E aí, depois, eu vou fazer só o quê? Eu vou só dar um fwrite lá dentro. Tá? Então, aqui, ó, abro o arquivo, reposiciono, posiciono onde eu quero sobrescrever, e aí, sobrescrevo o registro. Ah, professor, então isso aqui não faz alteração? Não, ele só sobrescreve. Tá? Como que eu faço a alteração? A alteração vou ter que passar por 2 passos. Primeiro eu leio o registro, tá? E depois eu
salva esse registro. Tá? Então, são duas partes. Esse daqui é para alterar o registro, salvar a alteração. Vou fazer um aqui agora para ler um registro. Tá? Então, o ler o registro, eu faço o seguinte, ó. Eu vou colocar como int também, ler registro. Tá? Aqui, vou fazer mais bonito ainda. Vou fazer assim, ó. Struct aluno. Eu vou retornar um aluno, tá? Aonde eu passo aqui, ó, int a posição. Olha que legal. Então, o que eu vou fazer? Esse cara aqui, ele vai ler do arquivo o registro, tá? Posição passada como parâmetro. Tá? Então, essa função aqui, ele vai ler o registro. Então, eu vou passar o 3. Ele vai lá buscar e retornar o 3. Tá? Então, para isso, se eu só estou lendo, aqui é a alteração, eu vou pegar tudo isso aqui, porque é bem parecido com esse aqui. Tá? Ctrl C. Vou ver. Então, ó, eu abro o arquivo, só que dessa vez eu não preciso abrir para alteração, é só para leitura. Tá? Erro na abertura do arquivo. Retorno o... vou fazer um negócio aqui, eu vou falar assim, ó. O A ponto prontuário é igual a 0. Retorno A. Tá? Então, se eu não conseguir abrir o arquivo, eu retorno o prontuário como 0, aí a pessoa já sabe que lá tem algum chabu no prontuário, ou na leitura. Aí o que eu faço? Posiciono o registro na posição. Agora eu não vou. Agora eu vou ler. Read. Vou ler o registro. F-read. Tá? Leio registro. Dou um close. Já deu F-close. Tá? Agora, vou fazer o seguinte. Vou pôr esse return A lá no finzinho. Para todo mundo. Então, ó, o meu registro A, ou se ele tiver o pontuado 0, significa que ele veio vazio. Se ele não tiver, ele veio preenchido. Tá? Então, ó, essa função aqui, eu passo a posição, ele me traz o aluno que está naquela posição. Beleza? Agora, ó, uma outra função que é importante a gente ter aqui dentro, que também é relacionada ao arquivo, é uma função que eu localizo um aluno pelo prontuário. Tá? Então, ó, vou criar uma funçãozinha aqui, ó. Ela vai retornar a posição desse aluno. Tá? Então, essa função localiza um aluno pelo prontuário recebido como parâmetro. Vocês podem ver que aqui eu não faço leitura e apresentação de dados. Ó. Eu recebo uma informação e retorno outra. Recebo uma informação e não faço nada. É só isso aqui que a gente chama uma função para mexer. Isso aqui também não. Tá? Então, essa função aqui, ele vai chamar localiza aluno. Eu passo aqui um inteiro com o nosso com o prontuário do aluno. Tá? Então, eu passo o prontuário, ele vai lá dentro do meu arquivo e localizar esse prontuário lá dentro. E falar, esse prontuário está na posição tal. Tá? Então, para isso, ó, eu vou utilizar aqui
algo já pronto, que é esse cara aqui, que é o imprimir alunos, tá? Porque é muito parecido com ele. Por quê? Quando eu vou fazer uma localiza, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar por todos os registros. Eu tenho que passar por todos os registros, é como se fosse apresentar todos eles, mas eu não vou apresentar, eu vou só localizar, tá? Então tá aqui, ó, o localiza aluno, ele recebe o prontuário, tá? Aí abre o arquivo, usa struct de aluno, cria struct de aluno, abre o arquivo para leitura também, porque ele não vai fazer alteração, não vai fazer nada. Se for null, ele não retorna, ele vai dar um erro aqui. Eu posso colocar aqui, ó, se ele tiver um erro, eu dou um return -1. Olha que bonito. Porque se eu retornar 0, existe o aluno prontuário 0. E qualquer outro número positivo existe. Agora não existe prontuário -1. Aluno na posição -1. Então, -1 significa... Vamos colocar aqui, ó. Ela retorna a posição do aluno, do registro do aluno, iniciando no 0. Ou -1 se o prontuário procurado não existe. Olha que beleza. Então, se for -1, não existe. Tá? E se for qualquer outra coisa, ele existe. Tá? Então, -1 se der erro aqui. Ó. Agora, eu vou guardar aqui, tá? Vamos lá, então. Eu vou ler registro a registro, tá? Enquanto não for o fim do arquivo, eu vou... Agora, eu vou verificar se esse aluno existe, tá? Se esse aluno... Se o A ponto, o prontuário desse aluno for igual ao prontuário que eu estou procurando, tá? Então, se o prontuário do aluno for igual ao prontuário que eu estou procurando, eu vou guardar a posição. Deixa eu criar uma posição aqui. Int posição é igual a -1. Olha que beleza. Eu vou jogar -1 de novo, falando, ó, ele não existe. Tá, aqui eu vou posição. Então, se ele não conseguir abrir o arquivo, ele vai dar a posição -1 que não existe. Se não, ó, ele vai estar procurando. Procurou, leu um registro. É o fim do arquivo? Não. Então, eu vejo. O prontuário do registro é igual ao prontuário que eu passei? Se for sim, o que eu faço? Eu falo que a posição é igual ftel, tá, do arquivo dividido pelo size of da estrutura aluno. Ah, professor, fica muito confuso fazer isso daqui. E isso aqui ainda subtrai 1. Ah, por quê? Porque quando ele leu, ele já avançou para o próximo. Não poderia colocar uma variável de controle que posso colocar também. Posso colocar aqui, ó, o meu i, tá? Que inicialmente começa de 0. Tá? Então, ó, o meu i aqui, ó, na primeira vez, ele é 0. Na hora que ele lê o segundo registro, eu ponho o i mais aqui, ó. Aí ele vai para 1, vai para 2, vai para 3, vai para 4. Então, a posição, eu posso usar essa formulazinha que é a posição do arquivo que eu estou já lendo o meu registro, dividido pelo tamanho do aluno. Tá? Ou seja, pelo tamanho do registro. Ele já vai trazer lá. Se eu li o primeiro, ele vai trazer aqui como um 1. Tá? Mas, na verdade, esse já é o segundo, o início do segundo registro. Tá? Então, aqui, eu tenho que subtrair 1 dele. Ou então, eu faço o seguinte, eu falo que a posição é igual a i. Tá? Então, eu posso usar essas duas formas.
Para ficar fácil para vocês, eu utilizaria isso aqui, ó. Tá? Para ficar mais simples. Por quê? Porque eu tenho um controlador, que é o I, tá? Então ele está com 0. Então eu li o primeiro registro. O primeiro registro é o registro 0. Tá? Ele veio aqui, é igual? É, então a posição é 0. Se não é, ele leu o segundo registro, que é o da posição 1. Então ele sumou mais um aqui, ó. Voltou aqui e vai retornar 1. Vai retornar 2, vai retornar 3, vai retornar 4, assim por diante. Outra coisa interessante de fazer é o seguinte. Quando eu fiz isso daqui, ó, quando eu dei esse fread, eu li um registro, a pessoa ter lá 300 registros. Aí eu achei o prontuário no 4, no quarto, registro 4. Eu preciso ler os outros 296 registros para sair, porque aqui eu estou indo até onde? Até o fim do arquivo. Ó. Eu vou ler todos os registros. Então isso aqui não é algo muito inteligente. Tá? Ah, professor, põe um return aqui. Pode até pôr, mas também não é algo bonito, porque quebra a estrutura. Tá? Então o que eu posso fazer? Esse cara aqui, eu poderia colocar assim, ó. Se não for o final do arquivo e a posição for -1, o -1 é quando eu não encontro o cara ainda. Ah, então ele começa com -1 e vai fazendo. Ó. Na hora que chegar aqui ele encontrar um prontuário igual, ele vai retornar um outro valor. Ele vai mudar isso aqui para 3. E aí não vai ser -1, vai cair fora. Tá? Então, essa é uma forma, tá? Que é a forma mais, assim, a gente tem uma comparação a mais, porém, a gente não tem que ficar se preocupando em mexer em nada do arquivo. Uma outra saída é eu fazer um negócio diferente. Eu posso fazer aqui, ó, um fseek no arquivo, vírgula, 0,seekend. O que eu faço aqui? Eu estou posicionando no fim do arquivo. Então, quando ele der fread no fim do arquivo, ele fala, opa, já estou no fim do arquivo. E cai fora. Então, são duas saídas. Ó. Ou eu coloco esse E comercial e comercial posição -1, indicando que a posição ainda não encontrei um prontuário igual. Ou eu posso tirar esse cara daqui e quando eu encontrar um prontuário com o prontuário que eu pedi, eu já vou para o final do arquivo e engano o meu programa, porque o meu programa ia pegar o próximo registro. Quando ele for aqui, ele vai pegar quem? Ele vai pegar, vai chegar, vai ler, vai falar, opa, chegamos no fim. E aí vai cair fora também. Tá? Então, vocês podem usar essas duas saídas, as duas são válidas. Tá? Eu vou deixar essa posição -1. Beleza? E aqui no finzinho, eu dou um return em posição e já era. Que também poderia ser colocado aqui, ó, fora de tudo. E aqui eu não retorno posição nenhuma. E aí ele faz o quê? Ó? Ele está como -1. Se o arquivo for nulo, ele não conseguiu abrir, vai dar a mensagem e vai sair no return aqui, retorna -1. Tá? Ou então ele vai entrar aqui, vai fazer, vai achar ou não a posição. Se ele achou, ele vai retornar a posição diferente de -1, se não, vai retornar -1. E aí, já era. Tá? Então a gente tem aqui ó, o ler registro, o alterar registro, o imprimir relatório, o gravar novo aluno. E aí eu preciso só utilizar agora essas funções lá na minha tela. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu salvar. Então, na minha tela, tem exclusão que eu não falei ainda. Depois eu falo da exclusão. Exclusão é uma alteração. Então, provavelmente a gente vai usar quinta-feira ainda, pessoal. Achei que a gente ia terminar hoje. Mas exclusão não é tão importante, tá? O importante é saber trabalhar com essas ações.
Vou criar um menuzinho aqui, bem simplesinho. Tá? Incluir. Dois. Localizar. 3. Alterar. 4. Relatório geral. Listar. E aqui eu vou colocar mais um /n. E 0 sair. Então um menuzinho bem basiquinho, tá? Vou dar um printf aqui. Digite a opção. Digite a opção desejada. Vou dar um scanfzinho aqui. %d. Vírgula comercial OPC. Vírgula. Int OPC. Aqui eu posso fazer aquele esqueminha que vocês adoram tanto, né? Do põe um while aqui. OPC diferente de 0. Fecha o while. Tá, aqui eu vou dar um switch case. Switch OPC. Case 1. Um break aqui. Lembrar sempre que tem que ter um break no final do case. Break. Então, 1, 2, 3, 4. Dois, 3, 4. Tá, então aqui, ó, eu fiz aí o menuzinho principal e aí eu vou chamar as ações, tá? O incluir aluno, ele faz o quê? Ele lê os dados do aluno, tá? Recebe de volta esses dados e aí grava esse aluno. Eu vou chamar ele aqui, ó. Incluir aluno. Tá? Então ele chamou esse cara aqui para fazer isso. Esse incluir aluno que faz todas as ações ali dentro. Depois, o alterar, vou criar aqui um alterar aluno. Alterar aluno, eu vou ter que fazer várias açõezinhas aí. Tá? Então, deixa eu pegar esse aqui, ó, ler dados alunos. Eu vou criar um apresentar com esses dados. Tá? Ctrl C. Ctrl V. Então, essa função aqui, ela é uma função void. Void que vai apresentar dados aluno. Eu passo o aluno para cá. Struct aluno A. Tá? Então eu recebi o aluno, vou apresentar esses dados do aluno. Tá?
%d barra n a.pontuar. %f barra n vírgula a.nome. %.2f barra n vírgula nota. %.2f barra n de novo a ponto frequência. Tá, então essa funçãozinha aqui, a única funcionalidade dela é mostrar os dados. Tá? É uma função bem trivialzinha mesmo. Só que é importante ter porque ela apresenta os dados. E vai ser usado em vários lugares, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos pro próximo passo aqui, ó. O segundo é localizar. Opa. Localizar, não é alterar, não. Localizar o aluno. Então vou criar a funçãozinha localizar o aluno aqui, ó. Void localizar aluno. Essa localizar aluno vai ser uma função onde eu vou pedir o prontuário e ele vai localizar para mim e apresentar. Tá? Então vamos lá. Crio aqui o prontuário. Aí dou um printf nele aqui. Prontuário a procurar. Dou um scanf nesse prontuário. %d vírgula e comercial prontuário. Tá? Eu li o prontuário aqui, ó. Faço a leitura do prontuário. Depois, próximo passo. Próximo passo, eu vou ter que localizar esse prontuário lá dentro do meu arquivo. Então tem uma funçãozinha aqui, ó, que chama localiza aluno. Eu passo o prontuário e ele me retorna inteiro, que é a posição. Então vamos lá. Na tela de alunos, eu vou colocar aqui, além do prontuário, vírgula, a posição. Tá? Então eu pego aqui e falo assim, ó, posição é igual localiza. Vou chamar aqui, ó, não vou colocar localizar, não, vou localizar. Vou chamar aqui, ó, buscar. Sim, Luiz, está sendo gravada. Mas já estou terminando. Tá? Buscar aluno. Esse buscar aluno, o que ele vai chamar? Ele vai chamar o localiza aluno lá no meu controle. Ó. Esse localizar aqui também. Tá? Localizar aluno, eu passo o prontuário dele. Tá? Então, localizar aluno e passo o prontuário. Beleza. Lembrando que posição pode ser -1 se esse cara não existir, ou sendo um valor positivo se ele existir. Então eu vou falar assim, ó, se a posição for -1, que for o que eu defini aqui, ó, no meu controle, ó, tá? Cadê? Localizar. Aqui, localizar aluno, ó, ele retorna -1. -1 se o prontuário não procurado não existe. Beleza? Então, na minha tela aqui, eu vou ver se é -1, eu já dou uma mensagem aqui, ó. Printf. Não existe um aluno com esse prontuário.
Tá? Dou uma mensagenzinha lá. Ó. Agora, se a posição não é -1, é que eu achei o prontuário. Tá? Se a posição é diferente, eu achei o prontuário. O que eu vou fazer? Eu vou ler o meu aluno e vou apresentar ele. Tá? Então, aqui no meu controle, ó, tem uma funçãozinha que lê registro. Ó, tá? O ler registro, eu passo a posição, ele me retorna o meu aluno. Tá? Então, eu venho aqui, ó, vou criar aqui um aluno também. Tá? Struct aluno A. E fala assim, ó. A é igual ler dados, ler registro, que está na posição. Então ele vai ler o registro que está nessa posição, e aí eu chamo a funçãozinha aqui de apresentar, ó. Apresentar dados do aluno e passo ele. Olha lá. Apresentar dados do aluno e passo o A. Tá? Então olha que interessante, essa função ela trabalha com outras funções. Então o que ela faz? A única coisa que ela faz é pedir o prontuário, depois localiza esse aluno lá no meu arquivo. Se eu não encontrei, ele vai imprimir. Se eu encontrei... Ou o else aqui, rapaz. Se eu encontrei, eu leio esse registro na posição e apresento o aluno. Tá? Ah, então isso daqui é simples. Sim, é simples. Um outro cara que é simples, já está implementado, é o nosso... É o nosso imprimir imprimir réu alunos. Vou chamar ele aqui, ó. Imprime réu alunos. Tá? Um outro que eu vou ter que fazer aqui vai ser o alterar alunos. Alterar aluno. Tá? O alterar aluno, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que ver se esse aluno existe lá com aquele prontuário. Se existir, eu vou trazer os dados dele. Aí eu peço para a pessoa alterar esses dados e salvo de novo. Tá? Então, vamos lá, apresentar dados, aluno dado. Vamos lá, então, vamos criar esse cara. Então, esse cara é muito perto desse aqui, ó. Então, vou copiar ele aqui, vou colar ele aqui. E o nome dele é alterar aluno. Alterar aluno. Então, alterar aluno, o que eu faço? Eu passo o prontuário do aluno a alterar, passo o prontuário dele, pego, localizo esse aluno. Se esse aluno não existir, já dou uma mensagem. Se esse aluno existir, eu leio o registro dele, tá? Nesse passo, eu já tenho a posição desse cara, entendeu? Já guardei a posição dele, mostrei os dados do registro. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a funçãozinha ler dados do aluno. Tá? Aqui eu vou ter que ter uma outra estrutura. Eu vou colocar aqui a... E... Vou chamar de novo aqui. Tá? Então, eu vou apresentar, vou ler os dados do aluno original, guardar em A, vou apresentar esses dados, aí eu vou pedir para a pessoa ler outros dados. Tá? E depois que ele leu esses novos dados, eu vou gravar isso aí lá no meu arquivo, sobrescrever. Então, eu vou colocar um alterar registro. E passo aqui o aluno, que ou seja, os dados do novo, vírgula,
a posição que eu já tenho. Tá? Então, aquelas ações que a gente fez aqui, ó, no controle de alunos, vai facilitar bastante a nossa vida. Por quê? Porque esse aqui eu só gravo e leio dentro do meu arquivo. E esse aqui, eu uso aquelas ações para fazer isso. Ó. Então, quando eu quero alterar, eu pego o prontuário, localizo ele, localizei, eu vou ler o registro, apresentar esse registro, crio um novo registro de dados, onde a pessoa pode ver esse anterior aqui, e aí eu venho aqui e sobreponho, já utilizando a posição que eu encontrei, ó, com esses novos dados. E aí, fiz a alteração. Tá vendo que agora, ó, aqui dentro desse meu tela aluno, desse meu arquivo de tela, eu não tenho um file aqui aberto. Tá vendo? Ó, eu não tenho um arquivo aberto, eu nem sei o que é com arquivo aqui. Tá? E aqui dentro desse controle aluno, eu tenho tudo com arquivo. Ô, professor, Oi? como que você faz essa... Você só inclui só o outro programa? Exato. Só inclui. Ah, tá. Beleza. E nesse alterar você, tipo, tá pegando uma posição e jogando em outra? Não, É isso? não. Ou você pede aí algum nome lá? Ó, eu peço o prontuário, tá? Aí eu Ah, localizo, acho a posição que ele está dentro do meu arquivo. Beleza? Aí, quando eu achei a posição, o que eu faço? Eu vou e leio esse registro e mostro esse registro. A pessoa vai poder digitar outros dados para esse registro. esse ler dados aluno é digitar os novos... Ah, tá, entendi. Tá? Então, ele vai ler os novos dados do aluno. E aí eu salvo na mesma posição. Ah, agora eu entendi. É porque eu não tinha entendido a função aí ler dados aluno. Ah, Ah, beleza. beleza. Lembrar sempre de rodar, pessoal, no arquivo que tem o seu main, tá? Porque lá não tem o main, ele já era erro. Tá? Então, colocar o 4 aqui, ó. Tá lá, ó. O Antônio, a Maria, a Ana Cláudia e o Cláudio. Tá? Vou localizar. Vamos ver o prontuário. É 12.212. Localizar. 12.212. É isso? É. Tá aqui, ó. Prontuário 12.212. O nome é o Antônio. A nota é 10. A frequência é 8. Localizar outro aí, ó. Vamos ver um outro que a gente tem aí. 13.12.12. 13.12.12. Tá lá a Ana Cláudia. Tá? Agora, se eu quiser alterar, eu vou lá, 3, alterar. 13.12.12. É Ana Cláudia, o novo prontuário dela. 13.12.12. Vou deixar o meu prontuário. O nome é Maria Cláudia. Vai dar certo. Vou colocar só Cláudia aqui. Você está com o scanf %C, tá, pessoal? %S. É a nota que tirou 10, frequência 90%. Tá? Se eu listar agora o 4, ó, olha lá. Agora a Cláudia já foi alterada, era a Ana Cláudia, como estava aqui, ó. Aqui, ó. Era a Ana Cláudia, tá? E aí eu alterei os dados dela. Então, essas ações que são as ações importantes que eu tenho dentro de um sisteminha. Tá, pessoal? Então, as ações importantes que a gente tem no controle são essas daqui, ó. Controle. É o gravar novo aluno. Então, eu posso colocar um novo aluno lá. Tá? Eu posso imprimir o relatório de alunos. Tá? Eu posso alterar o registro de um aluno, que é a alteração. Eu posso fazer uma leitura desse cara. Eu posso fazer um localizar esse aluno. Tá? Essas são as ações que a gente tem. Na próxima aula de quinta, eu vou mostrar para vocês. Né? Na próxima aula é rapidão, é só fazer a parte de exclusão lógica e física. Tá? Entenderam, pessoal?
É bastante código, bastante conteúdo, mas não sai daquelas ações que a gente viu na aula passada. De boa, de boa. Vamos ver agora quando for fazer. Tá, pessoal? E agora vocês vão ter até o dia 16 para desenvolver essa atividade, tá? Então, as aulas, fora a aula de quinta-feira, todas as outras aulas serão para vocês desenvolver essa atividade. A gente vai estar aqui à disposição de vocês. Beleza? Lembrando que aqui, ó, o que muda é o tipo do dado, o resto é tudo igual, tá, pessoal? Para todo tipo de coisa que você for fazer, a única coisa que muda é esse cara aqui, ó. E, por sua vez, os instructions dele. O resto é tudo igual. Tá? Não existe nada de diferente de você fazer de um aluno para um produto, para uma disciplina, para um curso, para nada disso. Tá? Valeu, pessoal. Obrigadão aí pela atenção. Tá? Agora eu só peço para vocês colocarem o nome por extenso, tá? Para a gente coletar a frequência. E quinta-feira a gente tem o último encontro, então, obrigatório da disciplina.